E aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal de Hopper, e nesse vídeo eu não sei se eu vou editar ou não, provavelmente eu não vou editar, mas eu queria fazer esse vídeo meio que para trocar uma ideia, principalmente a galera aí que me acompanha nas redes sociais, tá ligado que passei um apuro aí, estou passando na verdade. O que acontece é o seguinte, agenciar o perfil, aqui ó, quem tá me seguindo aí, tá ligado que eu tô já há algum tempo reclamando de problemas no meu computador, né? Coisa que não faz o menor sentido e eu não sei o que fazer. Na verdade, a ideia desse vídeo é meio que trocar uma ideia sobre decisões que a gente toma, às vezes, meio empurrado. A minha ideia sobre PCs e por que eu tô meio que desistindo. Vamos lá, primeiro ponto. Ah, eu montei esse setup em dezembro, né? Eu fiz uma live até. Eu montei o setup durante uma live, acho que foi a primeira live oficial do canal. Era justamente eu montando o setup, né? Que é um Ryzen 9 5950X que eu comprei logo na virada, quando lançaram o Ryzen da outra geração, né, da próxima geração. Aí esse que eu tinha ficou sendo o top de linha da linha 5000, só que agora tem a linha 7000. E o processador mais rápido da linha é o Ryzen 9 7950, uma coisa assim. Tá? É um processador de 32 GB, é um processador de 32 núcleos, tá? E eu montei o computador com 4 pentes de 32, totalizando 128 GB de RAM. Por que eu montei uma monstruosidade dessa? Porque, além das minhas brincadeiras com machine learning, inteligência artificial, algumas coisas que de vez em quando eu faço alguma coisa, estudo um pouco isso, é um interesse pessoal meu, eu também trabalho com um pouco de infra. Eu mexo com Kubernetes eventualmente aí. Então, para mim é importante, quando eu vou montar uma rede, eu simular o que eu puder antes de levar para a infra real. Então, o que eu faço? Eu monto um monte de máquina virtual, né? Que é novo aqui no canal, que não tá ligado, mas eu comecei uma série que eu não consigo tocar, que é a série do HomeLab. Inclusive, isso aqui não existe, tá? Vocês já vão entender por quê, ó, tá vendo? Aqui é um Debian, ele tá com o logotipo do Ubuntu. Não sei se é do pacote do Debian, ou se é bug, não sei o que diabo que é. Acho que a senha mudou, né? Ou sei lá de senha também, pode ser uma possibilidade. Jesus. Beleza. Então o que eu faço? Eu subo um monte de máquina virtual e eu vou testando. Então, assim, no meu fluxo de trabalho, por exemplo, é, como eu tenho que usar muita VPN para não misturar a VPN do cliente com a minha rede privada aqui, eu rodo dentro da máquina virtual. Então, tem um cliente meu aqui que eu preciso de VPN para acessar as coisas, eu subo uma máquina virtual e rodo a VPN a partir da máquina virtual. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum de desempenho. Geralmente é bem tranquilo. Essa máquina aqui está desligada, está ligada, mas não está ligada, enfim. You have bugs, imagino. Mas eu tenho OpenSUSE, tá? Eu tenho OpenSUSE aqui também, tem Red Hat, tem Silverblue. Tem a patata toda aqui, tá? É, alguns são de uso pessoal, outros são para teste, outros são para, enfim, em coisas, certo? E eu tenho aqui alguns Kubernetes. Então, por exemplo, aqui eu tenho um clusterzinho que eu uso para testar algumas coisas. Eu subo essa galera aqui e vou fazer umas brincadeiras. Isso custa RAM, né? Isso custa RAM. Cada máquina dessa aí vai usar um certo tanto de RAM, dependendo do tamanho da rede que eu vou simular. Eu já cheguei a simular uma rede com oito computadores diferentes, com papéis diferentes, né? A arquitetura era um pouco mais robusta, então tinha uma máquina para banco. Então, durante o processo onde eu vou construindo os Ansible, que automatiza as coisas, eu vou testando nessas máquinas. Então, sobe um Ansible, sobe um banco de dados aqui, sobe um Nginx lá, um Traffic, alguma coisa assim. E por aí vai, tá? E
E um ponto importante para mim de eu montar essa infra, porque eu cometi um erro uma vez de eu subir lá um cluster Kubernetes na Amazon na sexta-feira, e eu parei de trabalhar e ele ficou ligado até na segunda-feira isso me gerou uma fatura de R$ 500. Tá? Porque eu esqueci o cluster ligado lá, esqueci, velho. Esqueci. Eu falei, porra, é um risco, né? Porque às vezes eu preciso simular redes maiores ainda. Imagina se eu esqueço isso, o feriadão, ou sei lá, eu sofro um acidente e fico internado um mês, né? Então eu achei por bem comprar uma máquina boa. Meu critério foi o máximo de núcleos que eu pudesse comprar e o máximo de memória. Eu cogitei trazer um dragão chinês para cá, né? Tem vídeo no canal onde eu falo um pouco sobre como foi esse processo de decisão. Eu pensei em trazer um dragão chinês, ia me custar mais barato, ia custar aproximadamente metade do preço do que eu paguei nesse Ryzen, com um hardware que eu digo equivalente, tá? Por quê? O número de núcleos é um pouco maior, acho que o setup que eu estava olhando era 28 núcleos, eram dois processadores de 14 núcleos, totalizando 56 threads. E esses 56 threads ali, eles batiam pau a pau com o desempenho do Ryzen em vários cenários diferentes, com a diferença que nesse dragão chinês eu teria a possibilidade de colocar até, se eu não me engano, 512 GB de RAM. Ou era 512 ou era 784, eu não lembro agora. Mas esse setup que eu estava de olho, ele já vinha com 256. Então E ainda assim, ele ia custar metade do preço do Ryzen 9. Então, quer dizer, eu ia ter o mesmo nível de processamento com o dobro de memória RAM, memória ECC DDR4, ou era DDR3, não lembro agora. Se era DDR3 ou DDR4. Estou na dúvida. Eu acho que era DDR3. E qual que é o problema? Né? Por que eu tomei a decisão de não pegar? Por causa da origem desses computadores. Esses dragões chineses aí, esses X99, é o que a gente chama de resto de data center. Eles são computadores de data center reciclados. Então, o cara pega aquela placa-mãe linda, maravilhosa do data center, retira os chipsets e monta numa placa-mãe compatível com um gabinete comum e vende como um computador gamer. Porque realmente, cara, tem núcleo pra caramba. O clock nem é tão alto, mas a quantidade de núcleos acaba compensando bastante. Hoje em dia os jogos estão preparados para isso. Então você coloca uma placa de vídeo lá, coloca uma GPU e segue a vida. Qual que é o problema? Essas placas têm diferentes construções e eu li inúmeros relatos de pessoas, principalmente quando o processador é um pouco mais robusto, da placa-mãe não aguentar fornecer energia com a estabilidade que esses processadores top de linha eram top de linha, né? Em 2013, 2015 ali. Esses processadores top de linha saiam, né? Não tem como a placa segurar. Então eu ouvi gente reclamando, depois de um tempo parou de funcionar. Não todos, tá? A maioria dos processadores os mais baratinhos e mais comuns, que é o de 16 núcleos, ou de 8 núcleos, né? O pessoal aqui do Brasil comprou bastante. O de 8 núcleos, de 12 núcleos, o pessoal comprou bastante. Esses nem tanto, esses são tranquilos. Agora, os mais high-end, assim, eles consomem mais energia e, portanto, eles exigem mais do hardware. E eu não senti confiança. Então, para não ter uma bucha na mão, eu optei em comprar o Ryzen 9. Né? Dentre as vantagens, tem economia de energia. Né? Esse dragão chinês geralmente ele consome o dobro de energia que esse meu Ryzen 9 aqui consome. E esse meu Ryzen 9, o consumo de energia dele não é tão diferente do que era do meu Ryzen 1600X, que era 6 núcleos, 12 cores. Né? Ele só usa mais energia quando ele está no pico. Quando eu estou usando tudo 100%, aí ele gasta mais energia. Mas o idle dele ali é tranquilão. Ele usa a mesma coisa, ou até menos. Muitas vezes ele usa até menos, né? E levando em conta que, meu, geralmente assim, ele bate o pico e baixa, né? Porque é muito núcleo, então ele rapidinho já resolve o problema. Temperatura baixa, clock baixo, tudo baixo. Ele tem o Turbo Boost também, né? Então ele fica variando o clock entre 2 GHz alguma coisa até 5 GHz, que eu acho que é o teto dele. É uma baita máquina. Não dá pra negar, né? É uma baita máquina. Só que o meu pesadelo começou em dezembro mesmo, né? Então eu comprei a máquina em dezembro, acho que em dezembro ou janeiro eu já tava reclamando dela. É, aparentemente um pente de memória pifou, né? São 4 pentes que eu comprei, cada um de 32. E começou a dar problema de memória, a máquina não botava mais, e acendia a luz da CPU, né?
em vez de acender a luz da memória, acendia a luz da CPU. Então foi uma novela, uma saga, de eu tentando entender o que diabos está acontecendo. Eu quase comprei uma placa-mãe nova. Eu cheguei a trocar fonte, né? Então, assim, a primeira coisa que eu, como estava muito aleatório, troquei a fonte, coloquei uma fonte mais robusta. Não precisava, no final das contas, porque o problema continuou. E aí eu achei, bom, o problema deve ser a temperatura. Comprei um water cooler caro. Comprei top de linha. Water cooler top de linha, tá ligado? Pra baixar a temperatura do bicho, porque esse processador esquenta muito. O water cooler antigo que eu tinha não dava conta. Comprei um water cooler com 3 ventoinhas, top de linha, lindão. Botei lá no bagulho, o problema continuou. Aí o que me restava era memória e placa-mãe. Eu testei os chips, o Otávio, o ID meu, ele passou. A gente ficou o dia inteiro trocando mensagem no WhatsApp, ele ficou me dando umas dicas ali, umas direções. E, meu, e testa a memória, põe memória. Eu lembro de ter testado individualmente cada uma das memórias em cada um dos slots. A máquina continuava com problema para subir. É, e às vezes subia, às vezes não subia, às vezes subia, depois um tempo travava. Não teve solução, até que eu não sei o que aconteceu. Um dos pentes parou de funcionar. De vez. Parou. Aquele pente não subia em nenhum slot mais. Aí eu tirei esse pente e, pum, a máquina está estável até hoje. Né? Eu não estou mais com 128 GB de RAM, estou só com 96. E ok, estou sobrevivendo com os 96. Mesmo com pente a menos. Ah, mas você não perde desempenho porque você não tem o duplex lá. Você não tem aquele esquema da memória. Não, não, eu não jogo. Se eu perder 15% de frame, eu tô um pouco me lixando, porque o que eu preciso aqui é subir o bagulho e dar um curl nas portas, ou dar um Ansible nas VM e instalar as coisas. Tipo, essa máquina, apesar de eu ter uma GPU nela, que é uma 5700 AMD, é uma GPU bacana, até dá pra jogar umas coisas, mas o foco dessa máquina não é jogo. Tipo, eu uso essa placa mais para treinar inteligência artificial, para acelerar meus codecs de vídeo, sei lá, os Caden Live da vida aí. Na verdade, mal consigo fazer isso porque a AMD não é tão trivial e os softwares nem sempre são integrados. Nesses dias eu fui. Eu consegui configurar o Caden Live para renderizar o vídeo usando a GPU, ficou mais lento que renderizando pela CPU. Então não vi vantagem nenhuma. Pela GPU, lá, meu processador fica baixinho ali embaixo, ele renderiza numa velocidade X. Quando eu mando renderizar usando a CPU, a CPU é tipo 20% mais rápido. Então, não vi vantagem. Vantagem é não usar a CPU, né? Posso estar usando minha CPU para fazer outra coisa enquanto a GPU está ocupada. Mas em termos de velocidade não vale a pena não. E, enfim. Então é uma puta máquina. É o sonho de muita gente que sonha ter uma máquina dessas e eu paguei caro, né? Eu cheguei a comentar até os preços. No final das contas, esse kit, depois de todos os upgrades, tá? Porque assim, primeiro eu comprei só o kit, placa-mãe, processador, memória, e aí começou a dar problema, aí eu fui comprando outras peças, né? Então, somando todas as peças que eu comprei, placa-mãe, processador, water cooler e tal, eu gastei mais ou menos R$ 8.000, certo? 8 pau. Não tô levando em conta aqui nem gabinete, que eu já tinha, e nem storage, que eu já tinha também, né? Então não vou contar o que eu já tinha, é só o que eu precisei trocar. Deu mais ou menos R$ 8.000 tudo. Tá? Não foi barato, é, mas é um investimento. Né? Eu até falei um pouco da minha lógica de compra de hardware. Né? Eu junto dinheiro. Eu organizo. Um dia eu preciso fazer eu já falei isso outras vezes, mas eu preciso fazer um vídeo depois, só apresentando para vocês como é que é o meu modelo de organização de grana. Né? Eu tenho meu dinheiro todo alocado em lugares onde que eles ficam ali vencendo a inflação, digamos assim. Mas o dinheiro está lá, mas eu tenho uma outra planilha onde eu controlo onde esse dinheiro vai ser aplicado. Então, eu tenho um fundo trocar de carro, um fundo aposentadoria, um fundo faculdade de medicina do filho, um outro fundo trocar de computador, né? E computador, como para mim computador é uma ferramenta de trabalho, meu, eu troco computador mais ou menos cada 5 anos. Foi até por isso que eu troquei o Ryzen antigo, eu troquei porque ele já bateu esses 5 anos, né? Ele já se pagou faz tempo, né? Porque
Ele já se pagou faz muito tempo, porque eu fiz um monte de jobs usando ele, peguei um monte de freela e tal. Então ele se pagou faz muito tempo já. E para não ficar na mão, porque eu tô sempre com computador novo. Tô sempre com computador ali com menos de 5 anos. Essa é a minha lógica, é assim que eu funciono. Então dificilmente, de computador para trabalho, dificilmente eu tenho algum hardware com mais de 5 anos. Muito difícil. Tá? Se for HD, meu, tá no RAID, e quando ele pifar eu troco. Se é a placa de vídeo, aí é o que eu faço de. É o que eu chamo de levar para reserva, né? Eu pego meu computador, eu vou pegando as peças e vou jogando na reserva. E o principal pifar, eu troco de novo. Mas eu sempre tenho ali dois computadores preparados para assumir os BO. Se dá algum problema, eu troco até resolver para não parar de trabalhar por falta de computador, né? Então, cara, eu comprei para ter tranquilidade de espírito e eu nunca tive, cara. Essa a dura realidade com esse computador, eu nunca tive paz de espírito. Isso é muito triste e eu falo até pro Otávio quase que diariamente, lamúrias, que eu me arrependi muito de não ter investido mais e pegar no computador profissional do jeito que eu precisava, sabe? Ter pego uma workstation mesmo. Tem uma muito legal que na época estava com um preço bem bom, que é, por exemplo, os HP Z840, por exemplo. Esse cara aqui, ele ele tem essa placa-mãe aqui. Olha essa placa-mãe, meu amigo. Não vai abrir porque eu bloqueei propaganda, né? Eu sou esse tipo de pessoa. A propaganda, ela não chega em mim. Tá? Essa aqui é a placa-mãe desse HP, né? Então, quer dizer, são dois processadores, 16 slots de memória. Você pode colocar até 2 TB de RAM, DDR4. Dois processadores Xeon da arquitetura Haswell, que é a arquitetura de 2015 ali, que é aqueles 26 alguma coisa, tá ligado? Então, qualquer um dos 26 alguma coisa cabe aqui. Pelo que eu entendi, dá para colocar até o de 28, que é o 28. Desculpa, até o de 14. Ah, não, não é. É mais. É mais, porque totalizando dá 72 núcleos. Os dois processadores no máximo, com os dois processadores no máximo, dá 72 núcleos. Tem que dividir 72 por 4. Eu tô incapacitado de fazer essa conta agora. Nossa, totalmente incapacitado. 36, né? 36, 18 núcleos, é isso. É 18 núcleos, 36 threads, são dois. Então são dois processadores de 18 núcleos e 36 threads. Totalizando 72 núcleos, 2 teras de RAM. Se você observar bem aqui, ele tem isso aqui tudo de PCI. Inclusive dá para você ligar 3 GPUs inteiras aqui, se você quiser. 3 GPU grandona. 3, 40, 90, sei lá. E ele tem esse monte de SATA, que é 6 portas SATA com RAID no hardware já, ou e outros 10 aqui embaixo. Ele tem mais SATAs em algum lugar aqui, que é para ligar umas gavetas que ele tem. Tem uns esquemas lá. Então assim, se você olhar aqui, ó, ele tem essas duas gavetas removíveis aqui, e ele na lateral ele tem mais algumas, tá vendo? Que é para você colocar o SSD e tirar e colocar rápido. Que é hot plug, isso é tudo. Então assim, meu, muito slot para colocar. Eu poderia, por exemplo, desligar o meu NAS, porque eu boto tudo aqui dentro, velho. Bota tudo aí dentro. Caberia todos os devices HDs que eu tenho tudo aí dentro, né? Usando o RAID por hardware se eu quiser, mas se não quiser também não precisa. Mas caberia tudo aqui, a GPU que eu precisar vai caber, o processador que eu. E eu teria a vantagem de, de ter um upgrade, né? Porque essa máquina, esse Ryzen que está aqui, ele já está no topo. Essa placa-mãe já está no máximo. Próxima geração já é DDR5. Então, eu não aproveito nada daqui. E esse foi mais um ato de burrice, né? De certa forma, porque é isso. Eu já estou numa máquina que ela já está no máximo. Então, daqui a 2 anos eu não vou conseguir fazer um upgrade. Tá ligado? Se eu quiser um upgrade, eu troco tudo. Vou ter que trocar tudo. Necessariamente vou ter que trocar tudo. Né? E já esse HP não. Esse HP, por exemplo, é, eu poderia comprar. Eu cheguei na época que eu estava cogitando comprar ele, eu achei uma versão dele. Eu acho que era 17 mil. É caro esses porra, velho. É caro.
Era 17.000 com 72 núcleos e acho que era 512 GB de RAM, ECC e mais um monte de HD e tal. Só que eu falei, porra, mas 17 pontos, velho. Só que, mano, se eu tivesse, sei lá, esse aqui eu gastei 8. Levando em conta que, tipo, né, sei lá, eu fiquei muito balançado e arrependido, porque eu não precisava ter comprado o de 17 conto, eu poderia ter comprado o de 11, que vem com um processador só e com bem menos memória, e depois, com o tempo, eu vou lá colocando coisinha. Então, quer dizer, conforme o tempo fosse passando, eu ia incrementando meu setup. Não é que nem esse setup aqui que ele vai morrer. Eu poderia ir aos poucos melhorando ele até chegar no máximo. E quando chegasse no máximo, a vida útil do bicho aí, que é maior que 5 anos, já estaria já no limite já também, e aí já troca também, entendeu? Porque a questão desse computador é o consumo de energia. Ele puxa bastante, né? Ele puxa bastante. Não é um computador que dá pra você deixar ligado em casa e ficar tranquilo, não. Ele consome muito, cara. Ele consome o dobro ou mais que o dobro de energia que esse Ryzen aqui. Então, no longo prazo, ele ia custar mais caro, mas eu fico imaginando se eu teria paz de espírito. Será que eu teria paz de espírito nesse computador? Será que deve ficar travando do jeito que esse aqui trava? Sabe? E por motivos inexplicáveis, assim. Na hora é uma coisa. Então, o último drama que eu tive agora, só fazendo um. Eu vou listar os fatos, montar uma timeline dos fatos aqui, porque eu não tenho certeza se foi isso, mas é o que tudo indica, é isso mesmo. Eu botei o. Eu tirei o Debian, eu tinha um Ubuntu aqui, certo? Eu tinha um Ubuntu nesse Home Lab. O Ubuntu, ele, apesar de funcionar, ter um desktop funcional, muito bom, funcional, configuradinho, do jeito que eu gosto, para servidor nesse esquema de cockpit máquina virtual, ele me dava muita dor de cabeça. Eu não sei por qual motivo, eu não conseguia configurar a bridge como deveria ser feito. Simplesmente a bridge funcionava, mas não funcionava porque queimou. Não sei por quê. Eu li todos os tutoriais, segui vídeo e dava diferente. Aí eu só consegui fazer funcionar a bridge usando o NetPlan, que é aquele esqueminha que você escreve com configuração YAML, né? Beleza, não tem problema. Não tenho nenhum apego com outros formatos, né? Mas o fato é que pelo cockpit aqui mesmo, ele tem um esquema de configurar a rede. Você pode chegar aqui para ele e criar a ponte. E ele funciona em qualquer distro, funciona. No Debian funciona, no Fedora funciona, no Silverblue funciona, no SUSE funcionou, no Ubuntu não funcionava. Né? O Podman também não funcionava direito no Ubuntu, várias coisas não funcionavam direito, era tudo relacionado a essas minhas aspirações de Home Lab, né? E aí eu senti que, por mais que fosse um Ubuntu LTS, e podia até melhorar com o tempo, estava muito inconveniente essa situação toda, porque eu não conseguia usar a interface do cockpit para criar as coisas. Então eu tinha que ficar entrando por SSH na máquina para dar os comandos lá, sendo que, meu, você tem o cockpit, é só você entrar aqui no cockpit e no admin criar as coisas todas e tudo funciona. Essa é a ideia, né? E aí eu tirei, né? Eu fiz alguns testes para decidir qual distro, né? Eu montei vários cenários diferentes. Como eu tenho bastante automação, eu tenho bastante Ansibles criados e tal, para essas coisas, eu fiz vários testes ao longo de alguns dias, algumas semanas, né, usando HDs extras que eu tenho aqui. Então eu testei Fedora, testei Silverblue, testei CentOS, CentOS não, o Rock Linux, né? Testei o Rock Linux, testei o Red Hat Enterprise Server, testei o Debian, testei o Arch Linux, testei o NixOS, teve mais alguma outra coisa exótica. Testei o Gentoo também, testei o Gentoo. Então, qual que era o meu patamar? Meu patamar é o seguinte, cara. Eu quero o cockpit funcionando perfeito, como ele foi projetado para funcionar, com minhas VMs funcionando ali perfeito. Eu tenho que conseguir configurar o driver proprietário da AMD para poder usar o OpenCL e as computações da GPU. Esse é outro critério importante. Eu tenho que conseguir usar os meus tablets de desenho, essas coisas todas que eu uso para desestressar. Tem que ligar e tem que funcionar de alguma forma, nem que ter trabalho, mas tem que funcionar. E todo o meu aparato multimídia, né?
que é o Bluetooth, os fones Bluetooth, a câmera, microfone, essas coisas todas aí que eu uso para produzir conteúdo, certo? Esse era um dos critérios. Eu quase que montei uma planilha, né? E aí eu fui fazendo setup em todas essas distros que eu citei anteriormente e fui pontuando, né? O Debian, por exemplo, falhou. Por quê? Porque o Debian Stable nessa máquina não funciona. O Debian Stable não funciona, o Bullseye. Tá? Ele até boota a máquina, fica tudo errado. Porque, sei lá, porque o kernel é antigo, não tem firmware, ou a firmware não funciona. Eu sei que eu botei firmware, troquei kernel, fiz o inferno inteiro, a máquina ficava estranha, ficava lenta, ficava com uns glitches gráficos, não funcionou legal. Então o Debian Bullseye sem chance, certo? Botei o teste. O teste, ele, que é o Bookworm, é, ele tava com o pacote quebrado. Então eu ia instalar algumas coisas e ele tava com o pacote quebrado. Aí eu esperei mais alguns dias, tentei, continuava com alguns pacotes quebrados. Aí eu pulei, próximo, sabe? Eu tentei um esquema, eu botei um Arch Linux. Arch Linux e tal. O Arch Linux funciona quase tudo. Logo de primeiro, do jeito que tinha que ser, inclusive cockpit e tal. A parte do multimídia não precisa nem falar. Qual que era o meu problema com o Arch? É um problema besta, mas é um problema de conveniência. Eu botei o Arch usando o Bitrefs e eu literalmente fiquei com preguiça de configurar um esquema de rollback. Por quê? Porque o Arch é rolling. Né? Então eu quero ter a facilidade de que, putz, se eu fizer uma atualização e deu bosta, eu quero fazer um rollback. Tudo bem que o Arch Linux mudou. Hoje em dia ele é uma distribuição responsável, né, uma distribuição para pessoas adultas, inclusive. Eu fiquei muito surpreso que eles seguraram o release do GNOME por 3 semanas. Eles não entregaram o negócio quebrado. Eles entregaram o negócio funcionando após 3 semanas. Ou seja, o Arch ele é bleeding edge. Não sei se dá para dizer mais, na verdade, se ele é tão bleeding edge assim. Porque ele não entrega o negócio de qualquer jeito mais. Ele entrega funcionando ou não entrega. É mais ou menos como o Fedora faz. O Fedora também. O Fedora tá ali, meu, sempre na última versão de tudo. Mas se não estiver funcionando, ele não entrega. Tá ligado? E o Arch tá nessa pegada muito bom, cara. O Arch nesse ponto tá bem legal. Mas por falta de tooling, de ferramentas para lidar com eventuais problemas, eu preferi não apostar no Arch Linux para para essa encarnação do meu home server. Tá? O Gentoo foi mais problemático, porque o Gentoo é uma distro que me dói dizer isso, né? Mas ela está morrendo, certo? Ela está morrendo. Tem cada vez menos desenvolvedores. As coisas legais estão acontecendo em overlays, não acontecem mais no repositório principal da distro. E assim, overlay, um dia tá lá, outro dia não tá mais, sabe? O cara enche o saco e some. E fica 6 meses sem atualizar. E fica lá, entendeu? Então, depender de overlay é um negócio muito complicado. E o Gentoo, ele tá começando a depender de overlays para ser interessante. É, então, assim, eu cheguei a configurar. A parte do hardware, configuração multimídia, meu, perfeito. Isso aí foi tranquilo. Como é de praxe no Gentoo. Se você souber o que você está fazendo, você vai ter o resultado esperado. Mas a parte do cockpit, gestão de máquina virtual, eu tive muito problema. Então, tive máquina virtual que nos comunicava com não sei o que e tal. Aí eu não sabia. Tem aquele monte de flag, aí você habilita a flag, mas aí o bagulho não funciona porque tem um negocinho no kernel. Então eu gastei muito tempo lendo documentação e tal, e não é essa ideia. A ideia dessa máquina é trabalho. Eu não posso descobrir na última hora que alguma coisa não funcionou porque eu não habilitei uma flag no kernel e aí eu tenho que ler uma documentação para ver. Não dá. Então, eu até tenho aqui ou tinha. Tá aqui, ó. Tá até um gentozinho aqui que é o meu boi de piranha, digamos assim. Então eu vou mantendo esse gento virtual atualizado. Se um dia bater uma vontade ou rolar uma outra máquina e eu quiser usar o Gentoo, é só copiar esse cara e instalar lá e já era. Mas para essa finalidade que eu uso aqui, não serve. Tá? Que é para rodar máquina virtual em massa, com uma gestão simples, ele não rolou. CentOS, Red Hat Enterprise Linux, só que eles têm um problema muito sério. Tem dois, não, tem vários problemas. O primeiro problema é eles não suportam Bitrefs. Isso é killer para mim, tá?
Eu gosto dos FPS, tipo, eu tive uma fase com os FPS aí no último ano. Gostei muito do que eu vi, é, mas ele complica um pouco a minha vida em alguns pontos. E eu prefiro BitFS. Me julguem, eu prefiro o BitFS. O Red Hat, ele deprecou o BitFS, tá? Eles simplesmente marcaram como obsoleto e no Red Hat 9 eles tiraram todo o suporte ao BitFS. E o Rock Linux, CentOS, eles são cachorrinhos do Red Hat. Né? O Red Hat tira, eles não podem ter. Até tem os esquemas não oficiais para você colocar de volta. Não é complicado, é só uma questão de pegar o código-fonte do. Pega lá o SRPM do kernel, habilita a flag, compila, gera o pacote, pega a ferramentinha lá do BitFS, compila também, vai funcionar. Só tem que tomar cuidado na hora de criar a imagem do Drakut lá para do Unity RAM, né? Tem um detalhezinho aí, tem umas coisinhas aqui, tem uns patch que tem que aplicar ali. Vai funcionar. A questão é que é um puta trabalho manter esse negócio desse jeito e no final das contas não valeu tanto a pena. Eu adorei o Rock, viu, cara? O Rock, como o nome diz, é uma rocha. Ele não dá problema nenhum. Nenhum. Tudo funciona como tem que funcionar. Outro problema do Rock Linux, do Red Hat, família Red Hat em geral. Eles tiraram o suporte ao Spice, cara, do QEMU. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, ó, eu tenho a opção Desktop Viewer. O que é isso aqui? Ele eu consigo usar um client um client Spice, digamos assim, e aí eu consigo compartilhar USB, consigo compartilhar som, não só o vídeo, né? Eu consigo acessar a máquina remota com som, com USB local funcionando, esse tipo de coisa. Isso é legal. E isso foi retirado da Red Hat porque o Spice foi descontinuado para QEMU. Então, no dia seguinte que saiu a notícia, o Red Hat tirou o suporte. Por mais que o upstream ainda tenha o suporte, a Red Hat tirou no dia zero. Velho. Não tem suporte, tirei. E aí não tem como, cara. O bagulho capenga sem BitFS, então é difícil usar o Red Hat, mano. O Red Hat tá cada vez mais complicado. Eu vou dizer pra você. Fedora, deu tudo certo. Funcionou tudo. Cockpit e tal, as coisas todas aí. É, mas ele não ficou por causa de uma insegurança minha com o processo de transição entre uma versão e a outra do Fedora. Porque eu tenho a sensação que o Fedora ele está sendo muito disruptivo de uma versão para outra e sim, isso é complicado, cara. Você tem que saber fazer a transição de uma versão para outra de um jeito bacana, sabe? Não é simplesmente quebrar o é que o Fedora ele assume que você vai formatar o HD e instalar de novo, né? Então não tem nada mais disruptivo do que isso. Mas ele tem a opção de você atualizar via DNF também, de um release para o outro, né? Só que não espere que ele tenha scripts para traduzir as coisas antigas para as novas. Tá rolando um papo, por exemplo, nesse mundo Red Hat, Fedora, tá? Que o próximo release do Red Hat não vai ter o Shorg mais. Essa conversa tá rolando. O Shorg Server não vai ser mais buildado para Red Hat. E aí isso tem uma série de consequências, né? Querendo ou não, tem uma série de consequências. É, o Silverblue é, foi um cara, ele foi bem, caramba. Ele só tem um problema, que é muito sério. O DKMS dele não é estável. O que é o DKMS? É um conjunto de scripts que, quando você atualiza o kernel, ele recompila alguns drivers que você instalou por fora, que não fazem parte do kernel. Então, sempre que você atualiza o kernel, ele atualiza os módulos. Isso é bem legal. O problema aí é que, como isso não é estável, então tem alguns drivers de algumas coisas que eu uso aqui que vão parar de funcionar. Então, por exemplo, o ZFS ia ficar meio perigando. Ele usa VQMS. Um dos tablets que eu tenho aqui ele usa driver externo também. Não tá no kernel ainda. Então já não ia conseguir usar. Então ficou um negócio meio bizarro. Apesar que ele funcionou muito bem. O Silverblue, ele realmente vai ser ele vai ser o futuro do Fedora. Não vai demorar, não.
Eu acho que o Fedora não chega no 40, no 45 sem virar Silverblue. De verdade. Tá muito maduro já. Falta pouca coisa, cara. E, e teve a família Suzy, né? A família Suzy foi bem, né, em geral. O Leap foi bem pra caramba. O problema do Leap, cara, é que ele é muito antigo, né? Ele foi feito a partir de uma versão do SUSE de 2018. Então, assim, tem coisa que, uma vez por ano, eles lançam lá um Service Pack, né? Tem coisa que eles atualizam, tem coisa que eles não atualizam. Então, tipo, ele tá com uma versão do Python de 2018, velho. Por exemplo, dá pra instalar o outro Python. Dá pra instalar, pra você fazer um monte de coisa. A questão é que para cada coisa que tiver antiga lá no sistema que você precisar de uma versão mais nova, você não vai ter. Aí você vai ter que ficar fazendo pequenas adaptações e tal. Se eu não dependesse tanto da distro host para fazer algumas coisas, justamente por causa de latência, porque meu, a VM é legal, mas a VM ela tem uma latência, né? Tanto de input, de vídeo, áudio, ela tem uma série de latências, então não dá para eu usar só a máquina virtual, né? Eu dependo muito do host, né, para ter uma boa experiência. E no Leap é complicado isso aí por causa disso. Mesmo com Flatpak, não adianta muita coisa. E aí eu vi o Tumbleweed. Falei, pô, o Tumbleweed é SUSE, que é bom pra caramba. Tem o IASH, tem ferramenta, tem documentação, tem comunidade, tem aquela coisa toda. E ele tem um esquema pronto, que vem de fábrica, que você não precisa mexer, de snapshots. Então, tudo que você faz na distro, ele cria um snapshot. Se der alguma besteira, você reverte. E eu tive que reverter várias vezes. Nesse meio tempo aí, que eu fiquei com o Tumbleweed, eu fiz vários rollbacks, cara. Então era normal, eu atualizo, alguma coisa pode funcionar, rollback. E também tudo bem. Até que entrou lá pra mim o kernel 6.3. Cara, quando entrou o kernel 6.3, essa máquina virou outra coisa. Tipo, a ventoinha parodiar. Tipo, eu configurava as coisas na BIOS. Quando eu botava o Linux, cara, o Linux ignorava. Então, por exemplo, eu ia lá na BIOS e falava, ó, quando tiver com 50 graus de temperatura, você sobe a rotação para 1200 RPM. Tá ligado? E na BIOS funcionava. Na hora que eu botava o Linux, não. E aí a máquina começou a congelar. Eu demorei para perceber isso, né? Porque eu não fiquei prestando atenção na rotação da ventoinha. Até que eu me toquei. Que, tipo, a máquina tava fritando quando eu tava fazendo coisas que demandavam muita GPU. Sei lá, uma conferência, porque ele tem que fazer. Quando você compartilha a tela numa conferência, por exemplo, ele gasta uma CPU compactando os frames lá e tal. Ou quando você vai jogar alguma coisa, ou então quando você vai converter um vídeo, vai fazer uma renderização, coisa assim, a máquina travava. Aí eu percebi o padrão depois de alguns dias, aí eu fui prestar atenção que a ventoinha não estava mais subindo a rotação. Ah, e não tinha o que fazer. Aí eu consegui fazer rollback é, pro kernel 6.2. Melhorou um pouco, mas continuou bem estranho. E o SUSE e o Tumbleweed inteiro ficou esquisito, cara. Depois desse episódio do kernel 6.3, tudo ficou esquisito, né? Você vai clicar nas coisas, a coisa não clica. O programa, não sei o que, ela fecha sozinho. Os bagulhos nada a ver, mano. A qualidade caiu, eu não sei o que aconteceu. Eu chuto que alguma coisa no kernel 6.3. E aí o que eu fiz? Eu tirei uma madrugada, falei, mano, eu vou tirar o Tumbleweed. Botei o Silverblue. Botei o Silverblue. Que tinha saído muito bem nos meus testes, né? E aí eu fui lá no Silverblue, migrei todas as máquinas virtuais, subi, rodei os scripts, configurei. O Silverblue é um pouco diferente porque a parte do OS3 dele, eu tava preparando uma imagem, cara, para eu usar a imagem do Silverblue. Em vez de eu ficar reinstalando o meu sistema, tipo, eu ia criar um script que gerava uma imagem, tipo como se fosse um Dockerfile mesmo. Ele criar a imagem do sistema operacional e eu dar pull disso em algum lugar, dar um push disso em algum repositório. E aí era só botar um CD do, do Silverblue na minha máquina, por exemplo, e aí eu adicionava o remote, fazia pull da minha imagem já vinha com tudo pronto, com todos os meus layers já tudo certinho. Aí eu só tinha que reproduzir os flatpaks, né?
Mas não deu tempo. Tipo, eu comecei a configurar a máquina no primeiro reboot que eu dei, a máquina não botou mais, tem foto disso lá no Twitter. Aí eu fui entrar na BIOS, porque o que aconteceu? Eu tirei o Silverblue, falei, mano, o Silverblue não deve estar bom. Por que eu tirei o Silverblue? Porque na verdade o primeiro cara que eu tentei foi o Kino IT. Lembra do Kino IT, que é a versão Plasma? O Kino IT estava bugado, né? O próprio CD de instalação dele estava zoado. Eu não consegui terminar a instalação do Kino IT. E aí quando eu vi que não ia rolar, eu botei o Silverblue. Aí o Silverblue ele morreu no primeiro boot. Aí depois que eu tirei o Silverblue, eu tirei o Silverblue, tá, vou botar o Debian. Vou ver se o Debian tá bom. Botei o Debian, o Bullseye mesmo. Botei o Bullseye. Ele botou normal. Instalei o sistema base, tranquilo. Só que, meu, tudo cagado, né? Eu precisava de um kernel mais novo. Fui lá no Licorix, que é uma distribuição de kernel, quem não conhece. É um. Eles aplicam alguns patches com alguns schedulers voltados que dizem eles que são mais adequados para quem usa desktop. De fato, a máquina fica mais responsiva. Eu lembro de um problema que eu tinha no SUSE, que quando eu copiava um arquivo por rede mesmo, usando o Dolphin ou usando o Nautilus, né? Eu copiava algum arquivo da minha máquina pro storage, cara. O Nautilus ou o Dolphin congelava. Eles congelam. Eles dão. Isso aí é kernel, né? E esse tipo de coisa com o Licorix, por exemplo, não acontece. E aí eu instalei o Licorix, configurei o Debian, fiz vários reboots para garantir, né? Eu rebutei. Aí eu falei, não, vou botar o Licorix agora. Aí eu botei o Licorix. Primeiro eu atualizei o Debian para o testing, para o Bookworm. Consegui fazer tudo, foi só fazer. Não tinha mais pacote quebrado. Aí eu senti confiança, vou botar tudo funcionando, cara. Eu vou botar a cereja do bolo vai ser botar o Licorix aqui. Aí eu botei o Licorix que tava no kernel 6.2. Qual que tá agora? Eu acho que tá no 6.3 agora. Eu botei o Licorix que estava na versão 6.2, rebutei a máquina e adivinha, não botou. Não botou. Só que dessa vez ele me deu uma mensagem. Ele falou, cara, Secure Boot ativado, não vou subir, não vou rodar esse kernel. Foi essa mensagem basicamente que ele deu. Aí eu vi que, eu sei lá como, o Tumbleweed ativou o Secure Boot. Eu não sei o que aconteceu. Ele ligou o Secure Boot ó, em algum momento da história e. Puta merda, né, velho? Então talvez o problema do Silverblue, talvez o problema nem fosse o Silverblue, talvez fosse o Secure Boot. Porque realmente o kernel do Silverblue, depois do update, ele não é assinado mesmo. Enfim, perdi a oportunidade de ter um Silverblue aqui. E aí, como eu vi que eu tava com o Licorix é, na versão 6.2, eu não sei o que aconteceu depois de alguns dias, cara. O Debian começou a dar problema também. Começou a congelar e tal. Eu falei, meu Deus, só começou de novo essa merda. Ventoinha parando de girar de novo. E, eu não lembro agora, cara, se o Licorix tava no kernel 6.3 ou tava eu sei que atualizou o kernel. Atualizou o Licorix. Depois que atualizou o Licorix, a máquina começou a ficar zoada de novo. Aí eu tirei o Licorix, deixei o kernel do próprio Bookworm mesmo, que é o kernel 6.1. Nem sei se tá esse ainda, acho que tá. Tá o 6.1. Voltei pro kernel 6.1, máquina estável, sem grandes problemas. Até que durante duas reuniões, tá fazendo reunião, no meio de reunião, cara. Fazendo reunião, cara, 3 vezes a máquina congelou. 3 vezes. E aí ela parou de botar. Não botava mais. Tá ligado? Aí fiz toda aquela novela, tira a memória, põe a memória. Continuava não querendo botar. E aí depois de um tempo. Ó, que loucura. A máquina acabou de travar. Ela fechou o navegador, aí eu abri o OBS, comecei a gravar de novo. E aí eu abri o terminal, tentei rodar um Demask e ele congelou.
Então eu não consigo nem olhar, cara, o que pode ser. O Debian grava log ainda, que essas distros mais novas elas não gravam mais log, né? Tem esses log antigos aí. Simplesmente não tem lógica, né, cara? Ó, ele deu um segfaults aqui. É isso, ele dá um monte de erro e eu ainda não sei interpretar, cara, o que pode ser. Eu simplesmente não consigo interpretar o que acontece. Tipo, ele dá um segfault nas aplicações, as aplicações fecham, de repente o sistema morre. E aí rebuta. Pode ser qualquer coisa. Não dá pra saber o que é. Eu fiz um teste com SSD, para ver se o SSD tá bem lá. Eu dei um teste, o testador disse que ele tá tudo certinho. A GPU eu não tenho como testar, porque eu não tenho outra GPU para colocar no lugar. Mas eu tô cogitando a possibilidade de comprar uma GPU baratinha, só para dar vídeo, para ver se não é a GPU que tá com algum tipo de problema, alguma coisa, porque pode ser qualquer coisa, né? Minha última hipótese era a BIOS. E eu atualizei a BIOS hoje. Nem tava tão, a BIOS não tava muito antiga não, cara. Eu já tinha atualizado a BIOS acho que em fevereiro, alguma coisa assim. Não tava atrasado não, cara. É, botei a última versão da BIOS e continua dando o mesmo problema. E agora eu não tô nem no kernel 6.3, cara. Tô no kernel 6.1. Não sei mais o que pode ser. Eu pensei em comprar para garantir, né? Comprar um SSD, não esses da Kingston, comprar um bom, aqueles mais caros um pouco, né? Aqueles que são bons de verdade, para ver se não tem a ver, porque o sistema tá rodando em cima desse negócio. E eu vi lá em cima que ele deu uns erros de tentar acessar os arquivos que não estavam lá. É, quando eu estava instalando o Kinoite, ele reclamou do device também, então não sei se pode ser o device, porque eu testo, tá tudo certo, os arquivos estão lá, não tem nada corrompido, não estou sentindo falta de nada, então não sei se criou um Bitrefs de uma versão, agora ele está chiando, esse Bitrefs que está aí, eu criei ele no Bullseye. Será que é isso? Tipo, o cara mais antigo criou, mais. Bom, travou de novo. Aí, sei lá, na hora que travou dessa vez, ele subiu a ventoinha. Não sei se algum processo disparou. Aí eu abri esse cara só pra ver se eventualmente ele travar de novo. O que vai ser dessa vez? Mas é isso, tô cogitando pegar outro computador mesmo. Eu lembro que eu tinha visto eu acho que era um i7, cara. Era um i7 ou era um i9, que era 12 núcleos com 24 threads. Que o desempenho dele meio que empatava com o desse Ryzen. É menos núcleos, mas ele empatava. E ele aceitava a memória DDR4. Mas eu não perco a memória, né? Porque eu não sei qual é o problema. Mas enfim, eu vou tentar colocar o sistema operacional em outro storage para ver se para porque se for um problema do NVMe dele parar de responder, se bem que eu não vi nenhuma evidência disso, né? Geralmente quando ele para de responder, ele dá uns timeout, né? Não deu nenhuma evidência disso. Eu já descarto de vez se é o storage ou não é. Se não for storage, aí, meu, sei lá. Aí sobrou placa-mãe, GPU e processador, né? Só as três coisas mais caras que tem aqui. Aí talvez eu pegue uma GPU baratinha só pra espetar. Tem GPUzinha de R$ 200, sabe? Só pra espetar só pra dar vídeo, ver se estabiliza. E se não estabilizar, aí eu pego outro kit, né? Placa-mãe e processador. Pegar um. Sair um pouco desse mundo AMD aí, eu tô meio decepcionado, né? Pegar um Intelzinho. Esse Intel que eu vi, ele era bem legal. O preço não era ruim, não. Mas enfim. Aí pelo menos eu aproveito, né? Gabinete, ventoinha. Foda de eu pegar aquele HP lá, cara, que meu negócio é um monstro, não vai nem caber na minha mesa, velho. Vou ter que mudar minha mesa aqui pra ele caber na minha mesa. Não cabe na minha mesa, tão grande que ele é. Gasta energia, faz barulho, é bem barulhento. E eu não sei se vai ser mais confiável, se vai ser mais. Não sei, velho. Divertido, é divertido, mas é caro, mano. É barato, tá ligado? Se eu não tivesse gastado essa grana toda com esse computador, porra. Se eu soubesse hoje que eu ia ter essa dor de cabeça, lá atrás eu tinha pegado aquele cara acho que era 11 mil, 12 mil, que era a versão simplificada. Vinha menos processador, menos RAM, e aí eu podia ir aumentando com o tempo e tal. Ia sentir na máquina também. Coisa.
E que agora essa máquina baratinha não tem mais, né? Tem só os que já tem os processadores mais caros, já tem bastante memória. Mas eu tô na busca aí. Se alguém tiver alguma sugestão de workstation, é pra fazer isso aí que eu falei, tá? Enfim, travou pela quarta vez. Não sei o que fazer. Eu tenho medo de botar mais dinheiro nesse negócio e continuar tendo o mesmo problema, cara, porque pode ser qualquer coisa. Pode ser os pentes de memória que sobraram, pode ser o NVMe, pode ser o processador, pode ser a placa-mãe, não dá pra saber. Não dá pra saber. E o que tá claro pra mim é que não é culpa do sistema operacional X ou Y. Qualquer sistema operacional que coloca aqui dá o mesmo problema. A atualização de BIOS não resolveu. E aí eu fico nesse dilema, né? Invisto mais dinheiro nesse computador, porque se for comprar memória nova para ele, tá uma grana, né? A quantidade de memória RAM que eu preciso. E a mesma coisa de GPU. De verdade, não sei o que fazer, cara. Não sei o que fazer. Nem preciso falar como isso atrapalha o canal, né? Porque geralmente quando ele trava assim, ou eu tô gravando, ou eu tô editando vídeo, é aleatório, né? Então tem um vídeo aqui, eu tô tentando editar ele, já tem. Eu perdi a edição dele. Eu tava quase terminando a edição dele. Eu perdi a edição dele. Vou até ver aqui se ele recuperou. Ó, perdi a edição de novo. Lá no final. Perdi a edição. Eu tô desistindo de editar esse vídeo. Engraçado que eu perdi a edição do vídeo. Ah, eu perdi o backup. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, que sorte, cara. Eu tinha feito um outro backup. Eu tinha feito um outro backup, cara. Que sorte. Acho que eu não perdi muita coisa, não. É, perdi alguns minutos só. Beleza. Menos mal. Pelo menos esse aqui eu não perdi totalmente a edição dele. Mas é isso. Outras hipóteses que eu tenho aqui, comprar um Mac, desencanar essa história de home server, de home lab, deixar isso. Eu compro uns Orange Pi, espalho como servidor aqui, desencano dessa merda de ficar testando Kubernetes aqui. Compro o Mac e vou ser feliz, né? Ou uma hipótese que eu coloquei aqui foi de usar o Orange Pi como desktop. Não sei, velho. Não sei o que fazer. De verdade mesmo. Não tenho mais o que testar. Já atualizei a BIOS, já. Agora o que eu posso fazer é trocar hardware. Eu vou fazer uma última tentativa, de verdade mesmo. Isso aí, se não rolar, não rolou. Eu vou tentar tirar esse NVMe aqui que eu tô usando. Que tá muito suspeito. Tá muito suspeito. Porque assim, eu já vi o computador travar assim com HD, né? Só que o bom do HD é que o HD, quando ele dá problema assim, ele fica fazendo tic, 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 sabe? Ele trava, congela, derruba, mas ele fica fazendo tic, você sabe? Agora essa desgraça que você não sabe. Se for esse NVMe, é o NVMe que eu comprei. Que eu comprei com. Acho que foi com doações do canal. Com as primeiras doações do canal, se eu não me engano. Na época que eu ainda passava o chapéu, pedia Pix pra galera. E eu peguei uma parte desse Pix, que nessa época eu não tava. Era plena pandemia, né, velho? Faz uns 2 anos já. Porra, um NVMe dura 2 anos é foda, né? Mas é uma suspeita, hein? Enfim, eu vou tentar trocar esse. Eu não tenho outro NVMe, mas eu tenho um SSD aqui. Que funcionava até pouco tempo atrás, ver se funciona ainda. Vou instalar o sistema nele e ver se fica estável. Porque se for a partição de sistema que está dando problema, e pode ser, aí ele vai morrer mesmo, né? E aí eu fico monitorando. Se o sistema ficar. Porque o meu Debian tá estável, velho. Isso aí é inegável. Aí se der problema de novo, a gente já sabe, né? Enfim. Complicado, gente. Então, assim, se for investir, se for para trabalho, cara, pensa bem. Eu consigo entender por que, que as pessoas preferem usar hardwares exóticos. Bom, vamos terminar o vídeo por aqui, porque o computador travou de novo. Não sei o que fazer. Não é isso, gente. Depois eu vou tentar recuperar os vídeos aí, ver se eu consigo montar eles em outro computador. E é isso, gente. Gostou do vídeo, dá um like, não gostou, dá um dislike, dê sugestões, deixar nos comentários. Até o próximo vídeo. Falou!